Se você é aquela pessoa que acha que o peso na balança é quem determina a sua saúde, preste atenção no que eu vou te falar. Esse vídeo vai mudar muitos conceitos, porque a balança não é nem de longe o nosso primeiro parâmetro para indicar o quanto que a saúde de uma paciente melhorou ou piorou. Eu separei um caso transformador para te mostrar o quanto que a balança pode te enganar. E se você é aquela pessoa que sobe todo dia na balança e fica frustrada com uma perda de peso pequena, se você está fazendo ali tudo certo, veja só, tem muito mais coisa que você precisa entender. Eu sou o Dr. Rogério Bocardo, médico ginecologista especializado em reposição hormonal e já ajudei a transformar milhares e milhares de vidas. E agora chegou a sua vez. E se você quer saber sobre hormônios femininos, sobre climatério, menopausa, vou te dar uma dica de ouro. Se inscreva agora mesmo aqui no canal, porque todo dia tem conteúdo para mudar a sua vida. Para você entender o benefício de uma reposição hormonal, para você saber o quanto que ela pode mudar favoravelmente o seu corpo. Então não perca tempo, se inscreva agora mesmo e já vamos direto para o assunto. O que eu vou te falar aqui é um caso real. Uma paciente que acabou de ser atendida e veio com uma queixa de menopausa não tratada há anos. A principal queixa que ela trouxe, além da questão da onda de calor, foi uma mudança gigantesca no seu corpo. Ela me disse assim: doutor, eu faço o meu esforço diário, faço a caminhada, procuro não comer exagerado, mas o que acontece comigo é que eu comecei a ter um ganho de peso exagerado na região do abdômen. E esse ganho não melhora com nada, por maior que seja o meu esforço. E sabe o que é pior, doutor? Eu tenho uma amiga muito parecida comigo. A gente faz mais ou menos o mesmo exercício, a gente não come tão diferente, só que o que acontece? Eu ganho muito peso e essa minha amiga não ganha. Você já se pegou numa situação dessa? Isso acontece com você? Se acontece, escreva para mim aqui nos comentários. Acontece comigo. Eu quero saber quanta gente que assiste esse vídeo sofre com essa mesma situação que a minha paciente acabou de relatar. Pois bem, a partir do momento que a gente fez o diagnóstico de menopausa e resistência insulínica, que é uma condição muito frequente desse período, inclusive, vou te dar uma dica, tem vídeos aqui no canal sobre essa questão de resistência insulínica. Eu vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, essa paciente, menopausa mais resistência insulínica. E daí a gente instituiu o tratamento para ela, que foi através da reposição de um gel de estradiol e testosterona, porque ela tinha também a queixa de alteração na função sexual, além do tratamento da resistência insulínica, que a gente pode usar desde comprimidos até mesmo aquelas famosas canetas usadas no emagrecimento. E essa paciente voltou hoje aqui e na medida que ela passou ali na pré-consulta, falou com a enfermeira, ela chegou até a minha sala até frustrada. Ela falou: olha, doutor, eu iniciei o tratamento, só que eu perdi só 1 quilo na balança. Eu esperava muito mais do tratamento. E aí foi quando a gente foi fazer análise. E o que aconteceu com essa pessoa? Num prazo de 3 meses, ela perdeu 9 centímetros de abdômen. Veja só a magnitude disso, ela perde 1 quilo de peso, só que a cintura dela perde 9 centímetros. E sabe o que foi interessante? Quando a gente observa aqui, ela tinha uma medida de abdômen de 109 centímetros, baixou para 100 centímetros. E veja que interessante, o quadril, que era 108, aumentou para 110. E te faço essa pergunta, o que você acha que predomina no seu quadril? Já parou para pensar que a massa muscular é quem manda nessa região, na maioria das vezes? E no abdômen, geralmente é mais gordura. Ou seja, ela perdeu 9 centímetros de medida do abdômen e ganhou 2 centímetros no quadril. E ocorreu uma inversão de medidas. Ela tinha um abdômen de 109 contra um quadril de 108. E hoje ela tem um abdômen de 100 para um quadril de 110. Ou seja, inverteu aquele volume que era mais central, passou a ser aquele padrão que a gente chama o padrão pera, que é mais fino no centro e mais largo na periferia, mais largo no quadril, que é o padrão adequado. Daí ela começou a mudar de percepção, falou: parece que a melhora foi maior que o peso. E aí sabe quando foi que a gente chegou à conclusão que pode mudar a vida de muita gente?
foi quando ela fez a densitometria. Densitometria, vale reforçar, que é o exame considerado padrão ouro para análise de massa corporal. A gente consegue ver a gordura em amarelo e o músculo em vermelho. E o que aconteceu com essa paciente? Ela teve sim uma perda de peso, como você pode observar, de aproximadamente 1 kg na densitometria. Só que o que aconteceu? Ela ganhou 4 kg de músculo e perdeu 5 kg de gordura, o que dá essa diferença de 1 kg que ela observou na balança. Então, se você não faz um exame mais apurado, como é a densitometria, existem outros métodos também, até mesmo a bioimpedância ou aquela prega cutânea que o seu professor da academia faz, elas dão ideia do que você tem da massa corporal. E a densitometria dá o resultado perfeito. Se você não faz a densitometria, você acaba se frustrando com a questão da balança. Mas, na verdade, quando você ganha músculo, esse ganho também é acusado ali na balança. Vamos pensar, se você ganha 1 kg de músculo e perde 1 kg de gordura, o seu peso é idêntico, mas o seu corpo é diferente. Então, para quem tem um peso que não é tão distante do peso adequado, nem sempre a balança vai mostrar a realidade da sua evolução. Se você vem ganhando massa magra, você pode ter peso a mais, só que esse peso a mais é representado por um peso bom. E a reposição hormonal, como eu sempre digo aqui, ela tem um papel essencial nessa mudança de composição corporal. A gente sabe que a mulher que começa a repor estradiol tende a aumentar a massa magra, tende a ter uma facilitação na perda de massa gordurosa. E o que eu quero te dizer é que grande parte dessas mulheres da menopausa tem o diagnóstico da resistência insulínica. Vamos lembrar que a insulina ela funciona como um porteiro para a entrada do açúcar do sangue para a sua célula. Quando a glicose entra para o seu músculo, ela é queimada e aí fica tudo numa boa. Quando você tem uma resistência insulínica, tende a acontecer uma sobra desse açúcar lá no seu corpo. E essa sobra é convertida em gordura visceral. E é por isso que a gente tem que ter uma atenção especial em relação a essa questão da resistência insulínica. Porque quando diagnosticada, você pode tratar em conjunto com a reposição hormonal, que foi o que aconteceu com essa paciente. Ela mudou completamente a medida do corpo, ela mudou a composição na densitometria e é claro que depois de analisar os resultados com mais profundidade, ela ficou imensamente feliz e ela entendeu que se encontra agora no caminho certo, na mudança da conformação do corpo. E você pode estar se perguntando, mas por que os médicos falam tanto dessa mudança de composição de corpo, tem essa fixação na questão do peso? Sabe por quê? Porque essa é a base da nossa saúde. Quando você aumenta músculo, o benefício não é só estético. Você sabe que você vai ter benefício para reduzir o risco, por exemplo, de Alzheimer. Nós temos estudos sobre isso. O risco para doenças cardiovasculares. É claro que se também você melhora a estética, é algo que vai te deixar feliz, mas a base para tudo isso que a gente coloca aqui é sempre uma questão que vai muito além do que você vê na balança, daquilo que você vê no espelho. A gente está pensando fundamentalmente nos anos de vida e na redução de graves problemas de saúde, como eu acabei de citar. Então, o resumo disso tudo que a gente falou, não fique fixada apenas na balança. Principalmente se você está na menopausa e começou o tratamento de reposição hormonal, porque a reposição pode ajudar você a ter um ganho de massa. É claro que isso associado a um estilo de vida saudável, com atividade física frequente, com redução do consumo de farinha, redução do consumo de açúcar, tudo isso em conjunto tende a deixar você de um jeito muito melhor do que aquele jeito que você chega no consultório de um médico especialista. E por isso eu te falo, se você sofre com essas questões, não fique aí parada. Entenda que a menopausa, que o ganho de peso nesse período tem jeito, como eu acabei de te mostrar em um caso real. E esses casos se repetem ao longo do meu dia a dia de atendimento, porque é só fazer o planejado, só fazer a coisa certa que o resultado uma hora aparece. A persistência, a consistência nesses casos, elas são infinitamente mais importantes do que a intensidade. Então você não precisa recorrer a dietas malucas, a exercícios extenuantes, intensos. O que você precisa é ter constância e seguir o planejamento que o seu médico fez. Porque você sabe que ao longo do tempo a constância vai ser algo muito promissor na mudança do seu corpo.
E se você gostou desse vídeo, eu vou te dar uma dica. Mande para aquela sua amiga que sofre com a menopausa, que principalmente sofre com a questão do peso, aquela outra amiga que fala para você que faz a coisa certa, mas não tem resultado. Porque quando a pessoa entende que tem jeito, ela vai procurar atendimento e vai ter uma vida feliz, com certeza. E para você saber mais ainda sobre essas questões relacionadas à menopausa e à mudança de composição corporal, eu vou te deixar de presente aqui 2 vídeos falando aqui tanto de composição de peso quanto de reposição hormonal, porque você precisa ter conhecimento, porque como você sabe, informação correta vale ouro. Até breve!